Entendendo a Bíblia em boa companhia, quem paga o preço? Não é barato não é com ouro nem com prata, é com sangue. E você, quem paga o preço? Já pagou. É a promessa, a aliança eterna de Deus. Ele veio e pagou o preço e disse, não foi com prata nem ouro. Veja o que está registrado pelo pescador Pedro em 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ali então se apresenta o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado é o afastamento de Deus. Quando violamos os seus mandamentos, nos escondemos da fonte da vida, aquele que é a luz e que disse quando chegou esse planeta escuro, haja luz. Então esse Senhor da luz é quem nos comunica a vida, porque onde há vida, há luz. Mas quando Adão se pôs entre as folhagens escondidos do Senhor da luz, ali estava escondido o autor do pecado, aquele que havia pecado. Satanás estava escondido na árvore em forma de serpente. O homem escondido atrás das folhas, e atrás das folhas da figueira tentava cobrir o seu pecado. Adão, onde estás? Reclama o Criador. E agora a fonte da luz chega a Adão, chega a mim, chega a você como redimidor. Redimidor do quê? Do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Qual é o dom gratuito de Deus, senão aquele que pode pagar o preço, porque foi feito nosso parente? Não é um homem comum, ele tem apetrechos divinos, é o autor da fonte da vida, é ele o autor da vida, é ele o comunicador da vida. Somente um ser assim, nem anjos, nem homens, nem ouro, nem prata poderiam pagar um preço pela violação da lei de Deus, sem justiça, sem que pudesse haver morte e sacrifício. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito se manifestou e nos livrou das consequências do pecado. Vamos orar? Deus, Pai amado, nós te agradecemos pelo dom, pela graça, pela vida e pela restauração que operas em nós a cada dia. Faz de nós pessoas úteis para o teu evangelho, brilhando nesse mundo a luz que tu nos deste. Abençoa todos que estão participando e faz-lhes fortes nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te fortaleça pela força do Espírito e pela comunicação do poder de Deus. Bem, nós vemos que Pedro falou de morte expiatória na cruz. A ideia de resgate, de um redentor, um redimidor, nos lembra dos tempos da escravidão, tempos que vivemos agora como escravos do pecado, onde naquela época da escravidão as pessoas eram escravizadas por conta de suas dívidas ou por conta de que guerras eram perdidas, e ali os vencedores ou os credores reclamavam partes do corpo da pessoa. Muitas vezes amputavam um dedo, a mão, um braço, uma perna. Às vezes vários credores, diz o direito romano ainda, já bem mais recente do que essa época que estou me referindo, lá dos babilônios. Agora então, do Código de Hammurabi, agora nós temos aqui já no direito romano as pessoas ainda repartindo pedaços do devedor, porque eram muitos os credores, um ficava com a cabeça, outro com os braços, e as disputas judiciais eram para dizer quem ficaria com que parte. Que tragédia! A vida humana, por conta de um endividamento, de uma condenação, estava agora colocada aos pedaços. A nossa vida também está colocada aos pedaços por conta da violação da lei de Deus. Vinha naquela época então um redimidor, um parente, um chegado, um próximo, um da mesma nação. E ali então ele pagava a dívida, ele era o redimidor. Ele poderia tomar esse escravo para si, como poderia libertá-lo. Naturalmente, só libertava quem era um parente chegado, um parente próximo. Outros compravam esse escravo porque viam nele utilidade. Ele continuaria a ser escravo, talvez sem as mutilações ou sem todas elas, mas
o único que poderia resgatar e redimir é um parente próximo. Foi por isso que Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Jesus se fez nosso parente. O Deus dos céus, o Deus onipotente, o triuno Deus se faz presente na humanidade e como Filho de Deus e Filho de Maria, nosso parente, se faz o nosso redimidor. O salário do pecado é a morte e Jesus, o dom gratuito de Deus, vem e cumpre a justiça da lei, fazendo o quê? O sacrifício em lugar, o sacrifício expiatório. Não se tratava aqui de apenas pagar a dívida, mas de substituição. O eu pelo Cristo, o meu pecado pela justiça de Cristo, um pecador pelo autor da graça, da bondade e da bênção que vem dos céus. Cristo nos resgatou da escravidão e então não precisamos mais estar aos pedaços nesse mundo. Não ficamos mais desesperados porque foi feita a substituição pelo nosso parente. Essa ação substitutiva e voluntária no Calvário nos traz a certeza da redimissão. Nós estamos então diante de Cristo numa aliança que tornaria nula e sem efeito se não houvesse o sangue. Essa aliança carecia da morte, porque a lei era perfeita e a justiça se exigia. Mas agora estamos livres dessa consequência pelo sacrifício ofertado por Jesus. Só Jesus poderia cumprir esse reclamo do pecado. A ruptura causada pelo pecado agora é sanada pelo poder daquele que é o autor, a fonte da vida, que experimentou a morte em meu lugar. Ele experimentou o pecado, não porque pecou, mas experimentou o pecado em suas consequências quando viveu conosco nesse mundo. Viu os frutos do pecado, o tentador aqui agindo, e agora ele pode ser o nosso reivindicador, redentor, e ele está justiçando a você e a mim nos céus com seu próprio sangue. Veja, nós temos então que Jesus é o cumprimento da promessa, a aliança eterna de Deus. Mas ele não para apenas em cumprir a promessa com seu sangue. Ele ainda exerce um sacerdócio expiatório para mim e para você. Ele ainda aponta contra os nossos pecados. Quando somos acusados nos céus, ele aponta para o seu sacrifício e diz: foi por ele, foi por você também. Então, só alguém igual a Deus, em quem existia vida não emprestada, não derivada e eterna, poderia ter pago o preço, o resgate exigido para nos livrar da dívida para com a lei. Resgatados do pecado e da morte, encontramos em Jesus o nosso Redentor. Olha que maravilha os versos que nós trazemos aqui da Palavra de Deus, enquanto em João capítulo 1, verso 2. Ele estava com Deus no princípio. Então eu leio desde o verso 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Quem estava com Deus no princípio, senão o próprio Deus, Jesus Cristo? Mas no versos 9 a 14, ainda do capítulo 1, nós lemos: estava chegando no mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Você percebe? Estava chegando a luz do mundo. Lembra lá de Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face da terra. E disse Deus: haja luz, e a luz de Deus espairou, espancando as trevas desse mundo. Ali estava o autor da vida, comunicando vida. No começo da criação, a sua luz propiciou todas as coisas. E agora o nosso Redentor comunica novamente vida. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. É Jesus nascendo entre nós. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. O que mais me impressiona na Bíblia é justamente os elos de ligação do Gênesis aqui com João, do Apocalipse com o Gênesis. A Bíblia tem links de interligação que são impossíveis no correr dos séculos e milênios, autores diferentes pensarem da mesma e justa forma. Aqui a revelação nos esclarece: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Lembra? Deus falou e tudo se fez. Isso está no Gênesis, João repete: mas o mundo não o reconheceu, porque estavam em trevas e a luz ofuscou a vista. A luz que vinha dos céus
ofuscou a vista de pecadores que queriam viver nas trevas. Estavam acostumados nos mundos abissais, já não conseguiam ver a luz. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberem, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Interessante que no grego aqui a carne, que não nasceram pela vontade da carne, nos leva a uma expressão, uma tradução da palavra original que está lá em sars. Não nasceram de um órgão biológico, nem foram nascidos por impulso natural, carnal, sensual, tampouco por vontade voluptuosa, pecaminosa, mas nem tampouco por sem Deus, não por carne, não por causa de imoralidade. Nós nascemos da vontade de Deus. É o que está dizendo aqui. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Graça que nos alcança, verdade que nos contempla e que nos faz filhos. Não apenas criaturas, não apenas geração espontânea, como alguns querem dizer, não apenas frutos do pecado, da conjunção carnal pura e simples, sem amor, sem estar dentro do plano de Deus. Somos transformados em filhos de Deus pelo sangue e pelo sacrifício de Jesus. Que maravilhosa promessa essa! Nós não estamos no caminho de nossos pais, numa vida efêmera, que foi colocada sem propósito. Nós temos um propósito de estar aqui. E isso é o que vamos ver agora em Romanos capítulo 7. Eu leio o versos 21 até o 24. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. E somos escravos do pecado, mas consiga a liberdade. Jesus já pagou o preço, é o nosso Redentor. Não se incomode com isso, mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens, muito menos de Satanás. Não se tornem escravos das paixões humanas, do pecado, daquilo que fomos libertos. Não torne a porca ao lodo, nem o cão ao vômito, diz a palavra de Deus. Fomos resgatados por um alto preço, e essa salvação nos comunica com a bondade do Pai. Romanos capítulo 8, verso 3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido de Deus. Nós somos conhecidos de Deus. E foi também o pescador João, lá no capítulo 5, verso 11 e 13, quem nos traz essa inspiradora mensagem. 5, 11 a 13. E este é o testemunho de Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não a tem o Filho de Deus não tem a vida. O que quer dizer isso? Estão pregando por aí, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Crê em Jesus Cristo, será salvo, tu e tua família. Tudo isso é verdade, mas nós que cremos precisamos viver a verdade, mostrar pelas nossas obras que cremos. Porque fomos transformados, e se cremos, amamos, e se amamos, guardamos os mandamentos. Temos uma vida transformada, mas, filhinhos, se acaso pecardes, temos um Redentor que é Cristo, diz Paulo. Portanto, não andemos desesperados, fomos resgatados. Não há pecado nem pecador que não possa ser alvo da graça de Deus. Você está sofrendo as consequências do pecado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Você está com a fé fraquejando, você está longe do caminho de Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Você desfalece diante das provas desse mundo. Vamos orar sempre uns pelos outros, orar sem cessar, comunicar a palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu te convido, curta, siga nossa programação, toca o sininho e veja os mais de 1.300 vídeos que estão à disposição. E diariamente, os 5 minutos vem, entende, que vai ao ar um pouco antes desse com o resumo dessa programação. Mas não perca todos os dias, entendendo a Bíblia em boa companhia, para sobrelevar as dificuldades dessa vida diante dos braços do Pai. Que Deus te abençoe e faça de você
vitorioso, portador de luz, um anjo para os seus semelhantes. Que Deus te abençoe.